Salmo 34, de 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Pai, obrigada. Obrigada por mais uma noite, por mais uma quarta. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Eu creio que será uma noite linda, Senhor Jesus, sobrenatural. Eu declaro que aqui hoje terá cura, Senhor Jesus. Restauração, milagres, Senhor. Eu repreendo, Senhor Jesus, todo o mal, toda seta maligna. Acampa os teus anjos aqui sobre este lugar, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor Jesus, cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa a pregadora esta manhã, Senhor, essa noite, Senhor Jesus. Que ela seja boca tua, Senhor, neste lugar. Eu declaro, Senhor Jesus, que não vamos sair daqui as mesmas. Assim eu louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Mais uma quarta-feira no melhor lugar. Não poderíamos estar em outro lugar senão aqui, na casa do Pai, recebendo essa palavra maravilhosa vindo diretamente dele. Amém? Semana passada nós tivemos uma pregadora maravilhosa que foi a Lu, falando do verdadeiro amor. Que palavra, gente. Essa palavra perpetuou no meu coração a semana inteira, Lu. Nossa, foi vinda do céu para mim. E como essa igreja é maravilhosa, aqui nós temos porção dupla. Nós temos uma seguida da outra. Uma bênção seguida de outra bênção. Deus usando uma, Deus usando outra. E hoje eu chamo aqui com muita alegria a outra, a Bia do Renault. É de salto hoje. Vamos levantar a mão aqui para orar pela Bia. Senhor Jesus, Pai amado, Pai, que da boca da Bia, Pai, saia palavras diretamente do Teu trono para o nosso coração, Senhor Jesus. Vai de encontro à casa dela, ao Renault, ao Rafa, à Bruna. Coloque seus anjos em volta da casa dela, Pai amado. Eu repreendo e renego todo o poder do mal naquela casa, naquele ambiente santo, Pai amado. Que hoje nós saímos daqui com muita cura, muita restauração e muito consolo na nossa alma. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, mulheres de Deus, irmãs em Cristo, amigas que me inspiram, que me consolam, que me sustentam, que erguem os braços quando eu preciso. É uma honra caminhar com vocês. Podem se sentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por me permitir estar aqui. Muito melhor do que eu estava da outra vez. Eu não sei se vocês se lembram, se todas estavam aqui ou se assistiram culto, mas eu trouxe a palavra há 2 meses atrás. E nesse tempo eu tinha fraturado o meu pé, tinha caído de uma escada e eu estava na cadeira de rodas, de muleta, sem poder colocar o pé no chão. E hoje eu volto em pé, andando e usando salto pela primeira vez nesses 2 meses e 10 dias, para a honra e para a glória do Senhor. Obrigada, Pai, pela minha recuperação. Glória a Deus por isso.
Assim, estou usando o salto pela primeira vez. Então, se eu precisar apoiar em algum lugar, vocês não reparem, viu? Eu queria agradecer também a nossa pastora, a pastora Flavinha. Ela ainda está viajando, ela está em missão com a Mari e com a Lica. Nós estamos com saudades, mas já já ela estará aqui. E como eu contei para vocês, há 2 meses atrás eu estive aqui, de cadeira de rodas, de muleta, sem poder andar, sem poder colocar o pé no chão. E quando eu ministrei da outra vez, eu falei, da próxima vez que a pastora me convidar para levar a palavra, eu vou falar sobre cura, sobre restauração, sobre reconciliação, sobre milagre, sobre vitória, sobre conquista. Mas os planos de Deus para nós, na maioria das vezes, são diferentes do nosso. E os planos de Deus têm um objetivo na nossa vida, que é nos forjar, melhorar o nosso caráter, refinar o nosso caráter, nos tratar, fazer com que a gente aprenda com a palavra dele. Então, não estou aqui para falar sobre conquista, sobre milagre, sobre cura, sobre restauração. Eu estou aqui para falar sobre os nãos que nós recebemos quando estamos à espera do nosso milagre. A pastora, há 2 semanas atrás, ela falou sobre o caminho do milagre. E na maioria das vezes, o caminho do milagre não é um caminho fácil, não é um caminho simples, não é um caminho cheio de conquistas. Na maioria das vezes, esse caminho é um caminho difícil, ele é um caminho árduo, ele é um caminho cheio de obstáculos. E muitas vezes nós recebemos muitos nãos ao longo desse caminho. E será que nós estamos prontas para lidar com esses nãos? Será que nós estamos prontas para ultrapassar esses obstáculos? É muito difícil, né? É muito difícil a gente receber um não, é muito difícil a gente transpor alguns obstáculos, e é muito difícil a gente olhar para a situação que está à nossa volta e a gente vê que nada mudou. Ele não mudou, ele continua agindo da mesma maneira, a minha situação financeira não melhorou, os meus negócios não prosperaram, a minha cura não veio, a minha dor continua a mesma, o meu luto não passa. E aí a gente fica olhando para aquele problema, a gente fica olhando para aquela situação. E aí é muito fácil a gente perder a nossa fé, a gente perder a nossa confiança e a gente perder a nossa esperança. E o principal e o mais grave, é muito fácil a gente perder o nosso foco. É muito fácil a gente perder o foco no principal, que é a mensagem da cruz. É muito fácil a gente perder o nosso foco em Jesus. É muito fácil a gente perder o nosso foco na nossa salvação. É muito fácil a gente tirar o nosso foco de Cristo e colocar o nosso foco nos nossos problemas. E aí a gente começa a alimentar os nossos problemas. E os nossos problemas começam a tomar uma dimensão muito maior do que realmente eles são. A gente precisa aprender. Gente, quando eu falo isso, é porque eu precisei aprender. Eu estou ouvindo, ainda estou aprendendo. A gente precisa aprender que muitas vezes esses problemas são uma oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se aperfeiçoar. É um treinamento. Deus muitas vezes permite que esses problemas aconteçam para a gente poder aprender, para a gente poder aproveitar essa oportunidade de crescimento. Deus permite esse problema para a gente se aperfeiçoar, para a gente melhorar como pessoa, para a gente melhorando, até o dia que Jesus voltar e que nós, em nome de Jesus,
estaremos prontas para a nossa salvação. Eu estava ouvindo os louvores do início e o Igor cantando que o encontro da igreja com Cristo será muito lindo. Em nome de Jesus será muito lindo, porque a partir de agora o nosso foco vai ser na nossa salvação. E nós todas iremos com Ele. Em nome de Jesus, a gente vai tirar o nosso foco do nosso problema. A gente vai parar de idolatrar nosso problema. A gente vai parar de idolatrar aquela pessoa que não muda. A gente vai parar de idolatrar aquela situação que não muda e vai colocar o nosso foco na nossa salvação. Eu precisei aprender muito com essa palavra, viu, gente? Eu não estou falando só para vocês, não. Eu estou falando para mim. O nosso foco deve ser a nossa salvação. E isso aconteceu comigo. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Então, eu estive aqui há 2 meses atrás. Eu tinha fraturado o meu pé na véspera de uma viagem de férias, que eu estava programando essa viagem há 6 meses. Não tinha tirado férias ainda. Estava lá contando os dias da minha viagem na folhinha. Quebrei o pé 2 dias antes. Não pude viajar. Perdi minha viagem. Fiquei imobilizada durante mais ou menos umas 8 semanas. 3 semanas sem conseguir colocar o pé no chão. 6 semanas de bota. Um processo de recuperação que, glória a Deus, foi um sucesso. Mas foi um processo de dor. Um processo que eu não queria passar. Um processo que demorou um pouco, mas ótimo, deu tudo certo. Só que durante esse processo apareceu uma questão no meu trabalho. E aí, eu fui assim, da primeira vez que eu recebi essa resposta no meu trabalho, eu recebi um indeferido. Não. Aquilo me pegou de surpresa, eu não estava esperando aquela resposta. Mas tudo bem, eu poderia recorrer, e foi isso que eu fiz. Eu falei assim, vou fazer tudo o que precisa. Vou pedir um relatório para o meu ortopedista, vou recorrer, e aí vai dar tudo certo, porque, né, eu não mereço. Eu não mereço ter quebrado o pé, eu não mereço ter ficado esse tempo todo imobilizada, eu não mereço passar por essas dores, eu não mereço perder minhas férias, eu sou uma pessoa muito boa, não mereço nada disso. Eu vou recorrer e tudo vai acontecer da maneira que eu estou esperando, porque eu mereço que tudo dê certo a partir de agora. Eu tinha certeza que eu ia recorrer, ia dar tudo certo e... ótimo, né? Comecei a orar por isso, pedi para umas irmãs me ajudarem em oração, e eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Na sexta-feira de manhã, eu recebi o resultado desse meu recurso. E o resultado foi indeferido. Não. Naquela hora, eu entrei na carne. Eu me lembrei do culto da Lu. Nós somos boazinhas até a gente receber o nosso primeiro não. Nós somos amáveis até a gente receber o nosso primeiro não. Nós somos mansas até a gente receber o nosso primeiro não. Na hora, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei indignada, porque eu não merecia aquilo. Afinal de contas, eu já vinha de um processo que eu nem merecia ter passado. E aí, na hora, minha primeira ação foi, eu vou entrar no meu computador, vou pegar esse processo e vou dar uma resposta muito feia para essa junta que indeferiu o meu pedido. Olha que cristã. Gente, olha, Deus é bom demais, porque na hora que eu fui entrar, a minha senha tinha expirado. Eu não consegui entrar. Olha o livramento. Glória a Deus por isso. Imagina se eu dou a minha resposta, aquela resposta que eu queria dar naquele momento, e depois essa junta descobre que eu sou cristã. Que exemplo que eu estava dando. Misericórdia. Eu sei que a minha senha expirou e eu não consegui dar a minha resposta. Mas eu continuei com muita raiva, indignada, achando que eu não merecia aquilo. Isso foi na sexta de manhã. Aí na sexta à tarde, como Deus é bom, eu encontrei uma irmã amada, que eu amo muito. Gente, é muito importante a gente caminhar como corpo.
a gente congregar como igreja, a gente ombrear com irmãs que nos pegam no colo e nos colocam no eixo. A Aninha do Igor. Encontrei com ela na sexta tarde e contei tudo que tinha acontecido. Aninha, olha o que aconteceu. Não é possível que aconteceu uma coisa dessa comigo. Eu não merecia. Aí ela chegou para mim e falou assim: Bia, você orou? Falei, não orei. Aí ela: eu posso orar por você? Eu falei: pode, Aninha, por favor, ore por mim. E aí ela orou por mim. Aquela oração da Aninha me acalmou naquela hora. E ela virou para mim e falou assim: Bia, quando você chegar em casa, ore. Eu falei: tá, eu vou orar. Só que eu cheguei em casa e não fui orar. Fui alimentar minha raiva. Fui tentar entrar de novo naquele processo. Porque a senha estava esperada. Eu falei: não, mas agora vai dar certo. Eu vou dar a minha resposta. Eu não fui orar. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu não contei para ninguém ainda. Eu tinha que levar um relatório do meu ortopedista para colocar nesse processo. E aí, eu queria fazer tudo muito rápido. Eu falei: o dia que você marcar, eu vou ir pegar esse relatório. E ele marcou comigo sábado, 5 horas da tarde. Eu estava no aniversário de 2 irmãs que eu amo muito. E foi na hora do parabéns. Eu não comi um docinho. Quem me conhece sabe que é verdade, que isso é um motivo para ter me deixado indignada. E eu pensei nisso na hora. Eu falei: gente, eu não comi nem um docinho para pegar esse relatório. Misericórdia, e foi verdade, eu não comi nem um docinho. E aí, fui dormir, alimentando a minha carne, né? Alimentando a minha carne. Nada de orar. Nada de orar. E aí, no sábado de manhã, eu acordei, ainda alimentando a minha carne. Misericórdia. Ai, dá até vergonha falar isso, né, gente? Mas nessa hora, o Espírito Santo foi misericordioso comigo. Porque ele tocou lá no coração da minha pastora. É por isso que eu falo como é importante a gente caminhar como igreja. E a pastora me mandou uma mensagem, me convidando para estar aqui hoje. Vocês acreditam que eu não respondi na hora? Eu não respondi. Eu falei: gente, justo agora chega essa mensagem. Nessa hora que eu estou com raiva, que eu estou indignada, com esse coração credor, achando que eu não mereço nada disso. Mas aí, eu fui tomar a atitude certa. Eu fui orar. Aí eu fui orar e fui pedir para o Espírito Santo falar comigo. Para o Espírito Santo tocar meu coração e me explicar o que estava acontecendo. Eu não queria mais alimentar minha carne, eu queria alimentar meu espírito. Porque alimentar a carne não estava me levando a lugar nenhum. E é isso que acontece quando a gente vai alimentar a nossa carne. A gente não sai do lugar. A gente fica lá só remoendo aquela raiva, aquela indignação. E a gente começa a virar uma pessoa chata. Porque a gente não muda de assunto. A gente só pensa naquilo e a gente só fala sobre aquilo. E aí, quando eu fui orar, o Espírito Santo trata a gente aqui no ralo grosso, né? O Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: você busca milagre? Você busca cura? Você busca conquista? Você busca reconstrução? Você busca reconciliação? Você busca paz? Você busca amor? Você busca domínio próprio? Você busca mansidão? Então, se comporte como uma mulher soldada. A mulher soldada, ele já tinha me falado isso uma vez, ele falou isso comigo de novo. A mulher soldada, ela vê propósito na tribulação. A mulher soldada transforma a tribulação em testemunho, e é por isso que eu estou aqui. A mulher soldada,
ela confia no meu amor verdadeiro. Ela sabe que até o caminho do milagre, que no caminho do milagre ela pode confiar no meu amor verdadeiro. A mulher soldada é resiliente. A mulher soldada, frente a um obstáculo, ela não perde a fé, a esperança, a confiança, a perseverança e, principalmente, a sabedoria. Os milagres que nós estamos vivendo, que a gente vai vivendo durante o nosso processo, eles não podem ser perdidos nos nãos que a gente vai receber durante esses processos. A caminhada na vida cristã também está sujeita a nãos. E a gente não pode perder os milagres que nós estamos vivendo em meio a esses nãos durante a nossa caminhada cristã. A gente precisa se manter posicionada e resiliente. Aí você vira para mim e fala assim: ah, mas eu não vivi nenhum milagre até agora. Só o fato de você estar aqui hoje já é o início de um milagre. Creia nisso. Tome posse disso. Todas nós estamos vivendo milagres. Só o fato da gente acordar todos os dias, respirar todos os dias e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, isso já é fonte de milagre. O que eu estava fazendo com tudo que Deus já tinha feito por mim? Eu tinha saído da cadeira de rodas, eu estava andando, eu estava melhorando, e aí? Eu precisava passar pelos nãos até chegar no meu sim. Os nãos, as tribulações, as provações são para nos forjar, são para nos melhorar. Nos preparar para o sim, culto comentado, 3D. São para refinar o nosso caráter. São para nos tornar pessoas melhores, para a gente estar preparada para o dia que Jesus voltar. O nosso foco não pode ser na circunstância, não pode ser porque ele não muda, porque ele continua agindo do mesmo jeito, porque minha finança não melhora, meus negócios não melhoram. O nosso foco não pode ser aí, o nosso foco tem que ser na nossa salvação. Imagina se Jesus tivesse voltado na sexta-feira, onde eu ia estar agora? Misericórdia. Misericórdia. Então, gente, frente aos nãos, as provações e as tribulações, nós precisamos ser resilientes. E a resiliência não é sinal de passividade. Muito pelo contrário. O resiliente, ele mantém a sua fé, ele mantém a sua confiança, ele mantém a sua esperança, a sua perseverança e ele mantém a sua sabedoria, porque ele confia plenamente no poder de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos ser resilientes à espera do nosso milagre. Nós não podemos sucumbir aos nãos que virão ao longo do caminho. E para sermos resilientes, a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar de maneira inabalável no poder de Deus sobre a nossa vida, na promessa de Deus sobre a nossa vida. A pastora Flavinha falou: ah, mas eu nunca recebi nenhuma promessa. Vai ler a Bíblia está cheia de promessas para nós. Mesmo que essa promessa pareça distante, a gente tem que confiar no poder de Deus e da presença de Deus na nossa vida. A gente tem que passar pelas provações, acreditando que as provações são para refinar o nosso caráter. E a gente tem que entender que o poder de Deus e o seu amor verdadeiro são a principal fonte que nós temos para confiar e para ter esperança de que nós vamos vencer todas as tribulações que aparecerem na nossa frente. Amém? Lulu, coloca para mim, por favor, Provérbios 3, 5 e 7. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Coloca para mim, por favor, Jeremias 29:11. Esse é forte, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso são lindas promessas de Deus para nós. Mas o que é resiliência? Como Deus tem falado comigo sobre essa palavra de sexta-feira para cá? Eu falei, Senhor, essa palavra não está na Bíblia. Vocês sabiam que não tem essa palavra na Bíblia, resiliência? Mas Deus veio falando muito comigo sobre isso ao longo dessa semana. Resiliência, resiliência, resiliência. Eu vou ler para vocês algumas definições que eu achei sobre resiliência. É a capacidade de se adaptar em situações difíceis, estressantes. É a capacidade de voltar ao estado normal após uma situação crítica, mantendo o equilíbrio. Capacidade de ressignificar o sofrimento, pegar as dificuldades e transformá-las, de dar um novo sentido às nossas dores, angústias e decepções. Capacidade de reagir frente a uma dificuldade. O resiliente tem maior capacidade de manter o foco e a calma, mesmo em situações de pressão. Facilidade para lidar com as adversidades. Gravaram, né, essas definições. E eu ainda fui ver se resiliência era uma característica dos militares. Porque a gente fala muito que nós estamos aqui como mulheres soldadas, mulheres em posição de guerra, batalhando pelas nossas famílias, batalhando pela nossa salvação. Eu falei, vamos ver se tem alguma coisa que fala sobre resiliência entre os militares? Gente, e tem. Achei um artigo sobre resiliência no campo militar. A resiliência distingue os militares considerados excepcionais. Ô glória, vamos ser excepcionais. Resiliência é considerada uma competência essencial entre os militares. Distingue aqueles que são capazes de enfrentar desafios, responsabilidades e situações imprevisíveis. Então, resiliência. Você passa por um estado crítico e volta ao normal. Mantém o equilíbrio. Resiliência. Você sabe responder frente a uma dificuldade. Você consegue manter o foco. Consegue manter a calma frente a uma situação desafiadora. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que resiliência é humana? Vocês acham que na força do nosso braço, nas nossas emoções, nós conseguimos ser resilientes? Não, não conseguimos. A Lu falou isso aqui no culto passado. A minha bondade termina no primeiro não. A minha amabilidade termina no primeiro não. A minha mansidão terminou no meu primeiro não. Então, a resiliência, ela não é humana. A resiliência, ela é espiritual. Oh, glória! Jesus Cristo foi o maior exemplo de resiliência que já existiu. E para a gente conseguir ser resiliente, a gente precisa pedir pelo fruto do Espírito. Se a gente não tiver inundada pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir ser resilientes. Você coloca para mim, Lulu, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, para sermos resilientes, a gente tem que pedir
pelo fruto do Espírito. A gente tem que estar alimentando o nosso espírito, a gente não pode estar alimentando a nossa carne, a gente tem que alimentar o nosso espírito, pedir pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A resiliência, segundo a Bíblia, ela não é uma habilidade humana. É uma força espiritual que nos capacita a responder com domínio próprio, com força, com coragem, com esperança, quando a gente passa por alguma situação desafiadora. A resiliência, essa força espiritual é que vai nos capacitar a cair e levantar diversas vezes durante a nossa caminhada terrena, enquanto tiver as dificuldades. Na força do nosso braço, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai conseguir. A resiliência, ela é a confiança, é a fé inabaláveis em Deus, porque é em Deus, é nele, buscando Ele, que nós vamos conseguir ter força, fé, coragem, esperança, perseverança para passar pelas tribulações. Sozinha, a gente não vai conseguir. Sem a presença de Deus na nossa vida, sem a presença do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Porque a gente precisa ter uma fé inabalável e confiar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Pela fé, a pessoa que é resiliente, o resiliente, ele entende que Deus é bom o tempo todo. Pela fé, o resiliente, ele entende que seja qual for a situação que ele estiver passando, Deus deseja o melhor para nós, para você, para mim, deseja o melhor para nós e que Ele não vai nos desamparar, seja qual for essa situação. Mas Ele quer que a gente aprenda, porque Ele quer que nós sejamos salvos. Lulu, coloca para mim, por favor, Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Então, o nosso coração tem que estar aonde? Em Deus, na promessa. O nosso coração não pode estar nas dificuldades, nas circunstâncias. As circunstâncias vão acontecer. Tudo vai parecer que não está saindo do lugar, mas o nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar na promessa. Lulu, coloca para mim Mateus 6:21, por favor. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, o nosso tesouro tem que ser Jesus Cristo. O nosso foco tem que ser Jesus Cristo, porque ali estará o nosso coração. O nosso coração, ele não pode estar na adversidade. O nosso coração tem que estar naquilo que Deus pode fazer por nós, no poder de Deus sobre a nossa vida. E o que quer que esteja acontecendo, a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode estar no nosso marido. A nossa confiança não pode estar nos nossos filhos. A nossa confiança não pode estar nas nossas finanças. A nossa confiança não pode estar nos nossos negócios. A nossa confiança não pode estar naquele desejo que eu ainda não alcancei. A nossa confiança tem que estar em Deus. Gente, essas irmãs... Lu, foi terça-feira? Terça-feira a gente estava conversando sobre isso, eu e a Lu. E aí, a Lu me falou uma coisa muito linda e muito profunda sobre resiliência. A gente tem que parar de colocar as nossas expectativas de uma vez por toda em cima do outro. As pessoas, ninguém tem responsabilidade de suprir as nossas expectativas. Essa é a maior sabotagem que a gente pode fazer conosco mesmo. Não foi isso, Lu, que a gente conversou terça-feira? A gente tem que colocar as nossas expectativas em cima de Deus, porque Ele não vai frustrar
as nossas expectativas. Amém? Então eu falei que a nossa confiança tem que estar em Deus. Lulu, coloca para mim Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Coloca também para mim, Lu, por favor, Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Gente, olha o tanto de promessa que a gente está recebendo. São muitas promessas. Então, se você acha que você nunca recebeu promessa, toma posse de todos esses versículos para a sua vida. A gente precisa confiar plenamente no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, não tem que estar nessas coisas que a gente está vendo aqui. A confiança em Deus nos capacita a enxergar além das circunstâncias, além do que você está vendo ali naquele momento. A gente tem que acreditar na fidelidade e no poder de Deus para a nossa vida. E o resiliente, ele tem mais uma característica. Gente, eu falei que a partir de agora eu quero ser resiliente. Porque o resiliente, ele é perseverante. O resiliente, ele é positivo. O resiliente, ele não se perde em desculpas. O resiliente, ele tem foco. O resiliente, ele quer resultado. O resiliente segue para frente, ele persevera. Coloca para mim, Lu, por favor, Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Então, nós precisamos ser resilientes para nós sermos perseverantes. E é fácil? Não, não é fácil. Mas eu vou falar para vocês 5 maneiras da gente aplicar essa resiliência na nossa vida. Uma maneira eu já falei, que é pedir pelo fruto do Espírito Santo, alimentar o nosso espírito todos os dias, pedir para o Senhor nos encher com o fruto do Espírito, com paz, paciência, amabilidade, domínio próprio, amor, mansidão. Então, a primeira forma é essa, nos encher do fruto do Espírito. A segunda forma, olhar para a promessa, não olhar para o processo. O processo, muitas vezes, é muito difícil, é duro, é doloroso. Então, a gente tem que tirar o nosso coração do processo, colocar o nosso coração na promessa. Amém? A promessa pode estar distante, mas o nosso coração tem que estar lá na promessa, não tem que estar no processo. Está doendo? Continua. Ele não muda? Continua. A situação não muda? Continua. A situação piora? Continua. Coração na promessa, foco na promessa. Lu, coloca para mim, por favor, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que promessa mais linda também. Então, eu já falei. Uma, fruto do Espírito. Segunda, colocar o coração, o foco na promessa e não no processo. Terceira, aprender a seguir em frente. Não olhar para trás. O que é passado, passou. Não adianta você olhar para trás. O que aconteceu hoje vai servir de testemunho para amanhã. Só para isso. O que aconteceu hoje tem que ser somente uma forma de aprendizado para amanhã a gente estar melhor.
Então, a gente precisa seguir em frente, olhar para frente. Deus nos chama para avançar e não olhar para frente. Os nossos olhos estão aqui, não estão aqui. Os nossos pés estão voltados para frente, não estão voltados para trás. Então, a gente precisa avançar, seguir em frente. Jesus está voltando e a gente tem que ir com Ele. Amém. Lúcia, coloca para mim Filipenses 3, 13 e 14, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A Lu falou no culto, chega de procrastinação. Vamos nos posicionar para receber a coroa da glória. Amém? Gente, eu só penso se Jesus tivesse voltado sexta-feira. Eu não quero mais passar por isso. Não quero. Hã? Gente, então já falei, toda hora eu vou voltar. Fruto do Espírito. Colocar o coração na promessa e não no processo. Seguir para frente, não olhar para trás. Olha essa. Lembrar do que já deu certo. Ô, glória! Lembrar do que já deu certo. Por que a gente foca no que está dando errado? Vamos lembrar do que já deu certo. Você pode virar para mim e falar assim, mas nada deu certo até agora. O fato de você estar aqui já significa que deu certo. Amém? Coloca para mim, Lu, por favor, Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então, vamos lembrar do que pode dar esperança, do que já deu certo. A luta que a gente está passando não é para nos parar, é para nos aperfeiçoar. E agora eu vou falar a última, que talvez essa seja a chave da resiliência. A chave da resiliência se resume em confiar totalmente em Deus. Amém. Coloca para mim, por favor, Lu, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vou perguntar para vocês quais são as 5. Primeiro, fruto do Espírito. Segundo, focar na promessa, tirar o olho do processo, o coração do processo. Terceiro, seguir adiante, não olhar para trás. Quarto, lembrar do que já deu certo. E quinto, tudo posso naquele que me fortalece, confiar plenamente em Deus. Amém. Gente, e eu estudando, lendo, meditando sobre essa palavra, eu fui levada até a história de Josué. Gente, como eu fiquei fã de Josué. Agora eu vou pedir nas minhas orações para Deus que eu quero ser todo dia igual a Josué. Senhor, eu quero ser todo dia igual a Josué. Josué tinha uma fé inabalável. Josué confiava plenamente em Deus. Josué tinha foco na promessa. Josué não se perdia em desculpas. Josué não focava no não. Josué focava na promessa, confiava. E Josué alcançou a promessa. Josué alcançou a terra prometida. Todo dia eu vou pedir para Deus que eu quero ser igual a Josué. Josué era positivo, Josué era perseverante, Josué vivia de resultados. Amém? Vamos pedir, gente, para a gente ser igual a Josué todos os dias? Então, quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés para levar o povo de Israel até a terra prometida. Deus tinha prometido para o povo dele que ia tirar que ia tirá-los da escravidão do Egito, ia levá-los até a terra prometida, até a promessa. Muitos não confiaram, muitos murmuraram, muitos se vitimizaram e muitos ficaram pelo meio do caminho. Mas Josué confiou plenamente
nas promessas de Deus. E o que Josué fez? Josué foi obedecer. Deus mandava, ele fazia. Deus mandava, ele fazia. Josué foi um dos espias de Moisés. Ele foi mandado por Moisés até a terra prometida. E quando ele viu a terra prometida, ele viu que a terra prometida era boa, era abençoada, era bela. Lá tinha, sim, gigantes e um povo muito poderoso. Mas ele nem pensou nisso. Ele confiou na promessa. Ele falou, se Deus falou que aquela terra é nossa, aquela é minha promessa, eu vou focar na promessa. Eu quero ser igual Josué. E aí, armado de fé, de coragem, de confiança, Josué foi além das expectativas, superou as adversidades e entrou na terra prometida. Poucos entraram na terra prometida. Ele demonstrou que ele tinha uma fé inabalável e que ele confiava plenamente nas orientações divinas. Que nós sejamos como Josué. Quando a gente olha ao nosso redor, nós vemos muitas situações difíceis, né? Como eu falei, muitas coisas que parecem que não estão mudando, nas circunstâncias naturais, no meio natural, muitas vezes a gente só enxerga dificuldade. Mas a gente não pode esquecer que nós temos um Deus de provisão, um Deus que nos prometeu, um Deus que nos prometeu que estará conosco, que a gente pode tudo, porque Ele nos fortalece, porque Ele é o nosso refúgio, e a gente precisa acreditar nisso. E o que a gente tem que fazer? Simplesmente obedecer, para a gente chegar até a promessa que Ele tem para todas nós. Coloca para mim, Lu, por favor, Josué 1:9. Eu acho que o meu está diferente, mas tudo bem, vou ler aqui porque eu não enxergo, gente. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Amém? Essa foi a promessa para Josué, e essa é a promessa para cada uma de nós também. Todas nós, gente, vamos precisar, enquanto a gente estiver nessa caminhada terrena, lidar com problemas, superar obstáculos, lidar com frustrações, administrar medo, administrar angústia, administrar frustração, administrar pressão, administrar estresse, administrar situações que a gente não espera que aconteçam, mas a gente precisa ser resiliente frente a essas provações, a essas situações. Jesus é o nosso foco e é o nosso exemplo, o maior exemplo de resiliência. A resiliência, ela tem que ser uma característica da vida cristã. E quanto mais resiliente a gente for, mais vitoriosas nós seremos também. Estou acabando. Igor, você pode me ajudar? Como eu falei no início, nós temos planos, nós fazemos planos, mas os planos de Deus para nós são muito maiores e muito melhores do que os nossos, porque os nossos planos, eles são muito limitados. Os nossos planos, eles são para semana que vem, mas os planos de Deus para nós são planos de salvação, são planos de eternidade, são planos de vida eterna, são planos de um dia a gente estar ao lado dele, ceando com ele. E para isso, gente, a gente precisa aprender, a gente precisa se aperfeiçoar. E glória a Deus, nós estamos aqui para isso. Eu tenho pena, sinceramente, misericórdia de quem não está nessa caminhada, porque o tempo está voando.
Tem 2 meses que eu estava aqui na cadeira de rodas. E o tempo passou voando. O tempo está passando voando. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, quando Ele vai nos chamar. Então a gente precisa acreditar nos planos de Deus para nós, obedecer, sermos resilientes, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa confiança, a nossa esperança. Sabemos que nós temos um Deus, que a gente pode tudo nele que nos fortalece. Tira o foco da tribulação, tira o foco do que está te atrapalhando, coloque o foco na mensagem da cruz, coloque o foco em Jesus. Tudo isso aqui vai passar, e vai passar rápido. Vai passar rápido. Ore pelos outros, ore por aquelas pessoas que você quer que mude, ore por aquelas pessoas que você quer que esteja aqui do seu lado, mas foque na sua salvação. Amém? Eu queria que vocês viessem aqui para frente. Nós vamos louvar, adorar, agradecer ao Pai. E eu vou fazer uma oração por vocês. Eu falei sobre os planos de Deus e que a partir de agora a gente coloque nas nossas orações que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas todos os dias. Que a gente não atrapalhe os planos que Ele tem para cada uma de nós. Mas eu sei que todo mundo tem o desejo no coração. E a gente pode pedir que esse nosso desejo também faça parte dos planos do Pai. Então nós vamos louvar e vamos orar, pedindo para Deus realizar aquele desejo mais íntimo do nosso coração, se for da vontade dEle. Amém? Sejamos resilientes. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus, Pai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Pai amado, Deus maravilhoso, obrigada, Pai.
Obrigada por mais essa noite, Senhor Jesus. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua correção, obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Colocamos, Senhor Jesus, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nos faça como Josué, Pai. Nos faça resilientes, perseverantes, confiantes. Nos dê, Pai, uma fé inabalável em Ti. Que a gente possa confiar todos os dias no Teu amor verdadeiro e que a gente possa todos os dias ter a certeza que os Teus planos nas nossas vidas são muito melhores do que os nossos, porque os Teus planos, Pai, são planos de salvação, são planos de vida eterna, são planos de uma vida abundante aqui na terra, Pai. Colocamos, Senhor Jesus, o nosso coração na promessa, Senhor. Nos ajude, nos capacite a tirar o nosso coração do processo. O processo muitas vezes é duro, Pai, mas nós cremos na promessa, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelo milagre da vida, Pai, por ter nos acordado e nos trazido até aqui, Senhor Jesus. Senhor, coloco cada uma dessas mulheres, coloco cada um dos desejos do coração de cada uma dessas mulheres nas Tuas mãos, Pai, e que no momento certo, nós não sabemos qual é, mas que no momento certo o Senhor possa realizar cada um desses milagres que elas esperam, Senhor Jesus. Derrame sobre cada uma delas a Tua bênção, que é infinita, Pai. Que presentes caiam dos céus agora, Senhor Jesus, na vida de cada uma delas. Assim eu oro, Senhor Jesus, e Te agradeço por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai, por ter nos acordado e por ter nos trazido até aqui. Te agradeço pela nossa igreja, te agradeço pela vida dos nossos pastores. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em meu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono